Então, galera, boa noite. Estamos aqui. Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. Estamos aqui com o Fernando, da FF Estética, nosso bate-papo. Ele que tem estética automotiva já há algum tempo em Friburgo. Uma área assim, muito especializada em vidro e farol. Uma área tanto quanto carente na nossa cidade. Então, não vamos começar o nosso bate-papo hoje. Se você puder estar nos acompanhando aí, nos seguindo também na rede social, que vai estar apresentando, tá? Vai estar aparecendo aqui no vídeo também o @ da estética automotiva dele. E deixar a palavra com o Fernando aí. Fernando, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Fazer um bate-papo bem legal, eu bem bacana. Agradeço pelo convite, né? É uma honra estar aqui com você. Quando eu comecei nessa área, né? Não chamava nem de estética, porque, cara, pra mim estética é algo assim muito profundo, né? Como você fala muitas das vezes nos seus vídeos, nos seus cortes, né? No seu Instagram. Então é algo assim muito profundo, estética automotiva, e eu comecei com farol, cara. E hoje, né, como você falou anteriormente, né, trabalho muito com essa parte de farol, toda a parte da estética, enfim, né. Mas eu comecei com farol, né, em 2019. 2019, na minha própria garagem, eu trabalhei 17 anos em uma gráfica, mexendo com tinta, né, com impressão, que não tem nada a ver com carros, mas sempre fui apaixonado por carros, sempre cuidei dos meus carros, né? Sempre gostei de fazer lavagem em casa, sempre pesquisei sobre produtos, sempre tinha essa linha de raciocínio que não era para lavar de qualquer forma, né? Então, já desde o início, né, mesmo sem trabalhar com isso, eu já tinha uma noção que não era qualquer coisa que você poderia aplicar no carro, porque com o tempo aquilo ali geraria algum problema, né? E eu comecei com essa parte de farol, comecei a me aprofundar bastante nessa parte de farol e também na higienização. Então foram duas linhas assim que eu me aprofundei bastante, foi farol, higienização, fiz cursos de farol, se não me engano, fiz 3 cursos, porque é uma frase que está muito batida hoje no Instagram, né, que conhecimento não ocupa espaço, né, realmente conhecimento não ocupa espaço. Então a partir do momento que você acha que você sabe tudo, hoje a tecnologia da estética automotiva, produtos, maquinários estão sempre avançando e você tem que acompanhar esse avanço, né. Então eu comecei com essa parte de farol, né, fazendo um serviço um pouco mais básico, que não tinha tanta durabilidade igual tem agora com o processo de lixamento, otimização de processos, também o famoso polímero, né, que é o lumino. Então você consegue alongar o tempo de proteção e durabilidade. Então comecei com farol e também com higienização. E cara, pra gente que empreende, né, a gente sabe que é matar um leão a cada dia. E eu trabalhava na gráfica e fiquei nessa junção gráfica e sábados na minha garagem, fazendo esse meio a meio, né? A minha renda principal era gráfica, 17 anos na gráfica, ganhava um bom salário, tinha um salário razoavelmente bom em relação a comércio, né? Enfim. Aí, aos sábados, fazia os serviços na minha casa como renda extra, né? Comecei fazendo para alguns amigos lá na minha gráfica mesmo, onde eu trabalhava. Na verdade, o primeiro farol foi muito interessante, foi o farol do meu carro. Eu tinha um Honda Fit 2004. Eu comprei o carro com um preço bem abaixo, mandei pintar o carro por completo e os faróis voltaram bem amarelados, né? Ou seja, eu não pedi para fazer farol, né? O orçamento era para fazer a pintura. E aquilo me incomodava muito. Eu falei, vou pesquisar, vou perguntar para um, para outro, para eu poder fazer na minha casa para tentar resolver. Fiquei uns 2 meses pesquisando, lendo sobre aquilo, vendo vídeos, até que um certo dia eu comprei uma máquina e fiz o meu farol no sábado. Cheguei na gráfica segunda-feira, meus amigos, caramba, você trocou o farol? Ficou muito bonito. Falei, não, eu fiz no meu carro. Pô, faz no meu. Falei, beleza. Levo pra minha casa no sábado e fui fazer. Aí devo ter feito mais ou menos uns 3 faróis dos meus amigos do meu trabalho e aquilo começou a fluir. E eu vi que, tipo assim, eu acho que qualquer área, Michael, não sei se você vai concordar comigo, você precisa ter aptidão. Você tem que ter uma inclinação para poder fazer aquilo ali. Não adianta, te dar um exemplo, a minha esposa, a Luciana, ela é protética. Cara, é um trabalho muito minucioso. Eu não tenho aptidão para fazer aquilo, eu sou muito bruto. Então, para mim, aquilo ali, cara, não tem como eu fazer, eu não tenho aptidão para fazer aquilo. Agora, para essa parte de farol, essa parte de detalhamento, eu vi que eu tinha aptidão e eu gostava de fazer, era prazeroso. Como é prazeroso você fazer um carro, o cliente vê o carro e fala, caraca, ficou sensacional. Isso para nós, claro, a gente precisa de dinheiro para poder pagar as contas, mas isso, cara, isso é muito gratificante. Você conseguir pegar algo
que o cliente acha que não tem jeito e você conseguir transformar o que estava ruim em magnífico, né? Então, eu comecei com essa parte de farol e também começou a ter muita procura de higienização. Aí eu falei, cara, eu vou estudar sobre a área. Eu tinha um amigo que ele tinha um lava-jato. Aí ele até parou com o lava-jato, eu comecei a conversar com ele, Marquinhos, poxa, me ajudou várias vezes com essa parte de higienização. Ele falou, Fernando, compra essa máquina, compra esse produto, que quando a máquina chegar, eu vou aí, faço no seu carro, eu te dou, digamos que uma aula. E nisso, cara, rolando no Instagram, apareceu um curso de higienização. Falei, poxa, eu vou comprar esse curso. Tipo assim, o curso online não era muito caro, se for ruim, não vou estar perdendo tanto dinheiro, mas comecei a olhar o Instagram do Christian, né? Falei, caraca, bem bacana o Instagram dele, ótimos resultados, vários feedbacks de alunos. Fiz o curso, cara, gostei demais do curso, porque ensinou, né, várias etapas, cada tecido você trabalha com produto diferente, diluição, mas o que eu mais gostei no curso, Mike, não sei se você já leu, na verdade eu não li, eu ouvi um podcast, Pai Rico, Pai Pobre. É um livro, cara, aquilo ali abriu a minha mente de forma, cara, gigantesca, porque eu sempre gostei de empreender. Eu sempre gostei de vender, né? Porque para você fazer um serviço no carro, você precisa primeiramente vender o serviço. E automaticamente você precisa ser bom naquilo que você faz. Então é uma linha de estágio. Você precisa vender o serviço, depois você fazer o serviço e entregar o serviço bem feito. Então esse livro, cara, abriu muito a minha mente. Eu tinha muita dúvida em migrar só para essa área, sair da gráfica. Eu tinha muito medo de não dar certo, enfim. Porque eu tinha meio que uma estabilidade na gráfica. Tinha uma estabilidade, um bom salário. E, cara, é até um pouco contraditório, né? Mas o divisor de águas foi a pandemia. Eu já estava começando já a fazer a parte de higienização, era todos sábados, quando chovia. Poxa, na minha casa, na minha garagem não tinha cobertura. Se chovesse, automaticamente eu precisava adiar o serviço, né? Passar para outro sábado. E, cara, chegou a pandemia, a gráfica ficou fechada. E, cara, todo dia tinha serviço para eu fazer. Todo dia, muito serviço atrás do outro. Higienização, farol, lavagem simples. E aquilo ali meio que foi um termômetro para eu poder sair da gráfica e poder trabalhar em casa. Aí isso foi um processo, né? Aí bati laje na minha casa, lá na minha garagem, foi todo um processo um pouco demorado. E acabou que quando a obra ficou pronta, eu migrei só para esse serviço, que é a estética automotiva. Aí, poxa, fiz iluminação, coloquei um piso bacana, fiz alguns cursos, comecei a comprar maquinário, comecei a fazer curso de polimento, fui ao Rio na Barra da Tijuca fazer cursos e sempre trocando ideias com profissionais, como no início eu já te perguntei algumas coisas, né? Você sempre me respondia, sempre foi solícito. E as coisas foram fluindo, né, cara? Então já estou nesse ramo aí, já tem quase 7 anos, cara. Gosto do que eu faço, né? Sou apaixonado pelo que eu faço. É muito gratificante você entregar um serviço e o cliente, você vendo no rosto do cliente que ele está satisfeito. Assim, na verdade, quando a gente fala que a gente trabalhava num trabalho estável, né? Que você tinha, né, estabilidade. Na verdade, trabalho de CLT nenhum te dá estabilidade, né? Eu acho que o problema é que às vezes você, assim, salário mínimo no Brasil é uma coisa muito baixa, né? Então, na verdade, qualquer coisinha que você ganhar um pouco a mais, você já está acima da média do mercado. Sim. E então, quando você consegue ganhar um pouco a mais trabalhando numa empresa, né? Não que seja ruim trabalhar numa empresa, que às vezes o cara tem um ótimo cargo, né? Mas eu já trabalhei em lugares que, né, tipo assim, o gerente, subgerente ganhava assim, uns salários muito bons, que você sabia que, cara, ele não ia largar aquilo. Sim. Mesmo se ele tivesse a oportunidade de abrir o negócio dele, ele não ia largar aquilo ali, porque ele tinha um salário muito bom. Só que isso ao mesmo tempo que você falou, essa tal da estabilidade, né, disfarçada atrás de uma carteira assinada, com um bom salário, enfim. Mas é o que você falou, no momento de crise, será que você vai estar estável ali? Porque o primeiro a chorar, com certeza, não vai ser seu patrão. Geralmente o corte de gasto é aquele que mais ganha, né? Agora, lógico, quando você empreende, você falou, né, a gente tem um desafio, porque passa a depender exclusivamente da nossa mão de obra, né? Exatamente. Do nosso poder de venda, do nosso poder de execução, do nosso poder de, né, enfim, de engajar, né,
fazer o cliente engajar com a sua proposta de negócio, né? Fazer ele comprar a sua ideia, né? Sim. Eu no início sempre falei que, assim, né, se o cliente, às vezes o cliente nem vai comprar o seu serviço, mas se ele comprar a sua ideia, ali ele já virou cliente. Exatamente. Às vezes ele pode não fazer o serviço naquele momento, mas às vezes ele conhece alguém que possa. Então, assim, se ele comprou a sua ideia, você pode ter certeza que ele vai compartilhar a sua ideia com alguém, né? Então isso demanda tempo, demanda trabalho, demanda um pouco de ansiedade, medo, porque você dorme e acorda sabendo que depende exclusivamente de você, né? Só que também isso tem um lado positivo que, cara, você sabe que, assim, a sua remuneração, o seu ganho, a sua conquista foi 100% do seu suor. Seu mérito, né? Da sua força de vontade, aquilo que você se empenhou, né? Isso aí, cara, não tem preço. Passa dificuldade, né? Todo mundo passa, né? Independente dos anos que a pessoa tenha de mercado, né? Começando agora ou há muito tempo de mercado, tem as suas dificuldades, né? É um mercado que está crescendo exponencialmente e para quem está entrando, né? Competir com quem já está há anos não é fácil. Não. E para quem já está no mercado há anos, se manter com tanta gente nova entrando também não é fácil. Exatamente. Então, assim, independente do estágio que cada um esteja, cada um tem as suas dificuldades do momento que se encontra, né? Sendo muito experiente, sendo pouco experiente, tem as suas dificuldades. E se for estar 7 anos, né? Sim. No mercado já. Falando sobre dificuldades, assim, o que você, assim, pontua de mais difícil que você encarou? Lógico, tirando essa parte de empreendedorismo, essa parte do medo do até então desconhecido, né? Como você falou, vou trocar o certo por até então o duvidoso, né? Sim. Mas assim, o que você viu de mais difícil, assim, que você passou? Então, cara, eu fui muito organizado financeiramente. Não vou ser arrogante, mas por eu ser organizado financeiramente, essa parte financeira não me deu muito medo, porque eu sempre tive uma reserva para poder, se de repente ter um mês fraco, né, uma semana fraca, e até porque eu trabalhava em casa. Então a gente vai chegar nesse ponto do medo, né? E na minha casa só cabia um carro. Então aquilo aí começou a me incomodar. Porque um carro ficava pronto, eu falava para o cliente, vem buscar o carro 1 hora da tarde, o cliente via 3. Então já me roubava, entre aspas, 2 horas para o próximo carro. Aí, cara, muito serviço, graças a Deus, muitas indicações. Para quem me conhece, eu trabalho muito com o Instagram, o tempo todo, né? Em tempo real, mostrando. Eu gosto sempre de mostrar processos antes e depois, até para o dono do carro ver que está tendo diferença, né? Que está tendo resultado no carro dele. E essa parte de trabalhar em casa começou a me incomodar. E Deus falava no meu coração, Fernando, você precisa ampliar. Até então eu fui para a loja. Eu consegui uma loja também no meu bairro, uma loja que fica perto da minha casa, onde me traz tranquilidade, de poder... É o que eu falo, cara, eu vi também isso, algum corte, né? Se você trabalha, você consegue almoçar em casa, né? Você consegue levar seu filho ao colégio. Cara, você tem um emprego dos sonhos, né? Então isso para mim, eu queria trabalhar perto da minha casa. Aí você fala sobre qual eram os medos. O medo é esse, de repente pegar um mês fraco, não poder pagar o aluguel. Mas como eu sempre tive essa organização financeira, claro que a gente tem medo, eu não vou ser hipócrita, mas eu sempre tive uma organização financeira para, se tiver um mês fraco, eu ter aonde repor. Porque eu vejo muito isso assim em algumas pessoas que quebram, Michael. Até para quem está começando, né? Às vezes você faz um mês maravilhoso, bem financeiramente, um mês maravilhoso financeiro, e você pega aquele montante ali para o seu salário, não faz um caixa para a empresa. Então, você pegar um mês fraco, cara, cadê o caixa da empresa? De repente você não consegue pagar suas contas. Então, eu sempre tive essa visão de financeira, cara, porque não é só empreender, não é só polir carro, não é só fazer higienização, não é só botar produto. Da gestão, toda né? essa parte da gestão, cara. Essa parte da gestão, para mim, que eu vejo muitas pessoas com medo. Claro que tem que ter medo, mas eu sempre tive essa organização financeira para, de repente, até se eu precisar fazer como você fez, né? Você operou o seu ombro, tem o quê? Tem pouco tempo, né? Tem 6 meses, então, mas não, 6 não, agosto, setembro, dezembro. Não, tem 9 meses. Quanto tempo você ficou parado sem trabalhar?
Cara, obrigatoriamente um mês, né? É um mês. Mas, cara, um mês pra gente é muito desfalque muita financeiro, coisa. é muito desfalque financeiro. Então, se você não tiver uma organização financeira, às vezes, se você ficar 3 meses parado, você corre risco de falir, quebrar, cara. É verdade. Cara, assim, é tudo. Só ver aqui a câmera. Tá de boa. Então, cara, assim, um mês ruim é só um mês ruim. E um mês bom não quer dizer que o outro vai ser bom. Agora, uma coisa que eu tenho aprendido, cara, esse tempo todo é o seguinte. Eu passei por uns perrengues uns tempo atrás. Foi até o período que eu peguei para poder viajar com a família. Às vezes a gente entra numa roda viva do rato, cara. Que a gente trabalha. Quanto mais tem serviço, mais a gente quer trabalhar. E às vezes você meio que já bateu a sua meta do mês, mas está aparecendo serviço, você continua pegando. Teoricamente, eu acho assim, se a gente, como você falou, a gente trabalha sozinho, né? Consegue ter um tempo maior com a família. Só que às vezes acaba não sendo um tempo talvez tão de qualidade como a gente gostaria. Exatamente. Então, às vezes, naquele mês que teoricamente está fraco, que você tem uma folga, poxa, você teve um mês anterior que passou das expectativas, passou da meta. Então, teoricamente, você tem uma gordurinha para o mês seguinte. Sim. Assim, logicamente, não é baixar a guarda, né? Não é você descansar. Mas, ao mesmo tempo, também eu vejo que às vezes essas coisas acontecem, cara, para também dar um freio e falar assim, cara, eu vim de um mês tão pesado, tão difícil. Esse mês não é que tá fraco, mas deu uma diminuída. E aí você, às vezes, em vez de recordar o mês tão bom que você teve, de repente fazer um trabalho aí de pós-venda, ligar para um cliente, para ele retornar, para lavar, fazer uma revisão, fazer uma manutenção. Você encontrar esse equilíbrio de você saber descansar, às vezes, em meio a essa dificuldade que é complicado. Porque quando tem muito serviço, você fica ansioso, você quer guardar dinheiro. Sim. Você quer guardar, quer economizar, quer poupar para o mês ruim. E no mês, quando está um mês ruim, você não consegue agradecer, às vezes, pelo mês passado que foi tão bom. Exatamente. E você, tipo assim, esse dia eu estava até conversando com um cliente, estava num mês complicado, uma semana difícil, uma semana turbulenta, uma semana de feriado, muito feriado, e ficou meio estranho. Eu parei, pensei e falei, cara, mas pô, as últimas semanas foram tão boas. Eu tô preocupado com essa semana, mas assim, uma semana, 2 semanas, é apenas um momento. Exatamente. Vai passar, né? A chuva não dura o dia todo. Não. Ela passa. Aí foi até engraçado, tô conversando com ele. É um cliente antigo também, empresário antigo da cidade também ele vive também nessa rotina também de trabalhar, de correr. Eu falei com ele, né? Eu falei, ele é seu Aurélio. Eu falei, seu Aurélio, ele vai estar fazendo uma viagem agora, ele vai meio que se desligar de tudo para fazer uma viagem. Eu falei, seu Aurélio, às vezes a gente tem que dar uma de seu barriga, quando foi para Acapulco. É chegar no seu negócio e se desligar de tudo. Se desligar dos seus inquilinos. Porque, cara, os seus clientes não deixam de passear, não deixam de viajar, não deixam de curtir. Sim. Então chega no feriado, que às vezes você quer emendar feriado, vai trabalhar feriado, que às vezes trabalha sábado, às vezes você vem domingo para agitar um negócio ou outro. Cara, se a gente não se desligar numa dessa, a gente pira. Fica, né, como você falou anteriormente, fica nessa corrida de rato. Fica nessa corrida de rato. Rodinha. Então, às vezes, um mês ruim é só um mês ruim, cara. Exatamente. Às vezes é exatamente naquele mês que você tem que parar, pegar fôlego, pegar um impulso novo pro próximo mês. Parar. Porque, cara, numa dessa, a gente até, como você falou, a gente faz gestão, tudo bem. Mas aquele relacionamento humano com o cliente, no meio da correria, a gente vai perdendo. Sim. Porque a gente vai ganhando novos clientes. E assim, ganhar novos clientes não é difícil. Difícil é você fazer a manutenção dos clientes antigos. Exatamente. E às vezes esses vão ficando esquecidos. Sim. Então, às vezes, uma semana fraca, um dia ruim, às vezes é até uma oportunidade para você parar, respirar, né? Poxa, ver na agenda aqueles clientes mais antigos, fazer um pós-venda. Ou de simplesmente, como já aconteceu comigo aqui, simplesmente pegar, fechar a porta, arrear e ir para casa, cara. Exatamente. Entendeu? E ter um tempo de qualidade em casa. Com a família. Ah, papai chegou, veio para casa por quê? Ah, porque eu quis. Sim.
Entendeu? Porque tem dia que você vê que o negócio não tá fluindo, cara. Tem dia que você tá pintando, não tá dando certo, tem dia que você tá polindo. Pô, o polimento não tá ficando o que você quer. É uma boina que dá problema, é uma máquina que para do nada. Sim. E quando você vê que aquele dia não vai render o que você quer, cara. Sim. Né? Às vezes quem vem de fora pensa que a gente não tem obrigação, não tem compromisso. Ó, o cara lá fechando cedo, ir embora pra casa cedo. Mas mal sabe ele das coisas que se passam na nossa cabeça, né? Então, às vezes, também a gente tem que saber um pouco relaxar, cara, isso. Porque a gente que começa, né, do zero, né, absolutamente zero, né? Se a gente não souber fazer a gestão também do nosso emocional, cara, a gente pira, né? Eu tô falando porque eu tô há bastante tempo na caminhada e eu sei como é que é. É o emocional e o nosso tempo, como você falou. Às vezes, se você vai passar um dia que você não tem agenda, você pode resolver um problema particular, né? Você pode dar uma organizada na loja, como você disse, né? O mês passado foi bom, então você tem uma gordura para esse mês. Então, às vezes as pessoas, às vezes dá um desespero. Caraca, eu tenho agenda marcada para segunda, terça e quarta, quinta e sexta, não tenho serviço. Eu, no início, é uma coisa que você falou agora, a gente conversando, me recordou, uma coisa que eu tinha medo era isso. Tinha serviço marcado para segunda, terça e quarta e não tinha para quinta e sexta. Aí eu, segunda-feira, executava o serviço, na terça-feira, executava o serviço e nenhum agendamento para quinta e sexta. Aí na quarta-feira, começava o serviço, a gente trabalha sozinho, a gente tem que abrir loja, fechar loja, atender o WhatsApp, comprar produto. Aí, lembro direitinho, cara, na quarta-feira eu preocupado, não tem serviço para amanhã e nem para sexta-feira. De repente o WhatsApp começou a tocar, clientes me marcando, eu fechei a quinta e a sexta e a outra semana toda. Então a gente fica muito nessa de querer ter serviço o tempo todo, né? E uma coisa também assim que eu dei uma freada é de ficar depois da hora. Só quando é algo assim muito, muito pontual. Porque depois que meu filho nasceu, eu falei, cara, eu preciso de tempo com meu filho. Eu não sou tão jovem, eu tenho 43 anos. Então, eu não tenho mais tanta vitalidade igual se eu tivesse 25 anos. Cara, isso aí, eu vou te dar um conselho agora, pessoal. Quando a minha filha nasceu, a primeira filha, eu tava num ritmo, cara, assim, muito, muito intenso. Quando ela nasceu, quando a minha esposa voltou da maternidade, eu não levei ela pra casa. Eu preferi levar ela pra casa da minha sogra, porque eu tava trabalhando à tarde, 9, 10 horas, 11, todo dia. E eu não ia ter como dar atenção legal, né? Então eu fiquei uma semana na casa da minha sogra. Então eu, tipo assim, na primeira semana eu praticamente não vi minha filha, entendeu? Trabalhando, obrigações, né? Enfim, né? A gente é homem, né, cara? E nesse processo todo, cara, com a mais velha, eu percebi que eu deixei de desfrutar algumas coisas assim que, sabe, assim, seriam primordiais. Mas enfim, cara, né? A gente é um homem, a gente é provedor, tem que trabalhar, né? Enfim, não me arrependo, não me arrependo. Mas quando eu tive a segunda, cara, assim, né? Você percebe que você já tem um trato diferente. Sim. Porque, assim, eu paguei um preço muito alto, né? Por causa disso com a primeira. E eu não quero isso com a segunda. Sim. Então você acaba querendo meio que compensar. É até uma coisa estranha de falar, né, cara? Sim, parece uma coisa meio desumana de falar, né? Sim. Mas assim, eu reconheci, mas naquele momento, cara, era o momento que eu tinha que trabalhar. Eu tinha que trabalhar, tinha que aproveitar. Né? Assim, era o preço que eu tinha que pagar. Paguei, não me arrependo. Mas agora com a menor, eu passo isso, sabe? Assim, como você falou, né? Eu já não tenho mais aquele ímpeto de querer. Às vezes, mesmo quando precisa, eu relaxo, entendeu? Ó, não deu, ligo pro cliente, olha, vai atrasar, não deu, infelizmente. Assim, graças a Deus, até hoje, nenhum cliente deu problema por causa disso, né? Sim. Logicamente tem um ou outro que, poxa, estava contando, queria me entregar hoje, me entregar amanhã. Mas, enfim, se a gente também não souber dosar isso também, cara, é o que você falou. A gente vê trabalhar até tarde, para satisfazer sempre o anseio do cliente, que o cliente sempre vai ter seus anseios, o cliente sempre vai ter seus problemas, o cliente sempre vai ter suas necessidades, a sua história triste, né? Que às vezes ele chega, Sim. né? Cara, mas você também tem sua história triste, também tem suas necessidades, também tem suas dores, enfim. E, cara, você, assim, você conseguir passar isso pro cliente também, que
assim, você também nós também temos tem nossos essa necessidade, problemas, cara. né? Eu chego 8, eu paro 6. Sim, Posso chegar mais cedo, eventualmente, o dia que precisar. Posso sair mais tarde, eventualmente, o dia que eu precisar. Mas isso é uma coisa esporádico da minha necessidade. É eu que vou resolver isso. sim, Né? Eu não posso fazer isso pautado porque o cliente, o serviço, o cliente quer porque quer para aquele dia. Cara, se for possível, vai ser para aquele dia. Se não for, eu não vou ficar, né, trabalhando até 9, 10, 11 horas, né? Então, assim, é difícil, cara, você associar isso tudo, né? Mas se a gente também não tiver estômago também para ter hora que cancelar isso também, a gente deixa de fazer algumas coisas importantes, né, cara? sim. E, cara, e nessa história aí, você acabou indo para uma área, tirando a parte do detalhamento, de estética, né? Você acabou meio que se especializando em uma área que é um pouco carente, que é polimento de vidro, né? Que é uma Sim. coisa que até hoje gera muita dúvida Sim. na cabeça do cliente, né? Pô, será que funciona? Não funciona? Até que ponto funciona? Sim. Até que ponto se vale a pena fazer, né? Que eu vejo muita dúvida nos clientes quanto a isso, né? Medo de dar mancha, medo de dar grau, Sim. medo de repente pegar um vidro que tá com um trincadinho. Será que vale a pena polir um vidro que já tem um trincado? Sim. Né? O que você acha sobre isso aí? Que você esclarecer? Então, é uma área assim que hoje tem uma certa carência na cidade, né? Tem excelentes profissionais, mas são poucos, né? E esses poucos que atuam são pessoas que estão sempre trocando ideia, né? Sempre passando conhecimento um para o outro, né? Meio que um fortalecendo o outro. E vidro, cara, é algo assim que as pessoas têm essa dúvida. Se fizer polimento, vai dar grau? Cara, propriamente polimento, digamos que seja impossível você dar um grau no vidro, né? O Mabônio composto não tem essa potência de dar um grau no vidro, né? Agora o lixamento, sim. O lixamento feito de uma forma errada pode sim ocasionar grau. Em relação a pico de pedra, como você falou, sempre quando a gente vai fazer uma análise do vidro, né? A gente precisa fazer primeiro uma limpeza no vidro, bem minuciosa. Olhar o vidro, cara, praticamente palmo a palmo. Porque se tiver um piquezinho de pedra, às vezes tem uma pontinha levantada do vidro, bem perceptível. Porque quando você começa a fazer o polimento, você aquece o vidro. Então, esse piquezinho de pedra, ele pode expandir e rachar. Eu não conheço das pessoas que trabalham. Eu tenho alguns grupos eu tenho 2 grupos de WhatsApp da galera da estética. Eu vou te falar que de 30 pessoas que fazem polimento de vidro, as 30 pessoas já quebraram vidro. É um acidente, cara. Qualquer área que você trabalha, qualquer área que você tenha mão de obra, você pode gerar algum problema, né? Não são coisas que a gente quer que aconteça, mas pode acontecer. Eu já quebrei um vidro de um Fusca, porque eu fui forçar muito na extremidade não tinha para onde o calor dissipar, rachou de fora a fora. Eu, como um profissional, expliquei para o cliente, olha, aconteceu isso, isso e isso, comprar um vidro original e colocar, e assim foi feito. Paguei o vidro original, foi um Fusca, a gente conseguiu achar até no Mercado Livre, original mesmo. Colocamos no lugar e resolvemos. Você falou uma questão, quanto vale a pena ou não? Um exemplo, a pessoa tem um carro e o vidro já foi trocado, é um vidro paralelo. É isso que eu ia perguntar. Está muito arranhado. Vou te dar um exemplo. Se o preço que eu for cobrar para fazer for praticamente o preço de um vidro paralelo, é melhor colocar um paralelo. Vidro paralelo. Dá para fazer um serviço desse? Dá sim. Mas é garantido? Cara, não tem muito problema, né? E vidro, cara, vidro é igual verniz. Porque se eu pergunto por quê? Eu já tive problema e alguns clientes tentaram limpar em casa, já tiveram problema. Tentaram limpar com chuva ácida, essas coisas, e o vidro, por ser paralelo, não suportou. Ele não tem tanta resistência como o vidro original, mas Exatamente. o que acontece? A parte do polimento, geralmente as pessoas passam ácido, o famoso ácido clorídrico, o roxinho ou o próprio Prism da Vonix, né? Você nunca passa aonde a paleta não passa. Porque a contaminação é fora da paleta, onde se aloja a água. É ali que suja mais. Ali se aloja a água, seca e ficam os minerais repousados ali. Então ali é onde a gente faz uma limpeza. E hoje, cara, tem produtos que você consegue fazer uma boa limpeza sem usar o ácido clorídrico, né? Hoje tem produtos para você poder fazer isso. E muitas das vezes a pessoa em casa quer passar no vidro inteiro, porque eu vi um vídeo no YouTube, vi um vídeo no Instagram,
de pessoas que não têm responsabilidade do que estão mostrando, só para ganhar curtidas, engajamento. Você olha aquilo ali e entende como uma verdade, compra o produto numa loja e aplica no carro e dá problema, aí volta para o Fernando fazer o polimento. Então, não é só aplicar um produto, tem que saber aplicar da forma certa. Não é só jogar no vidro ali e esperar. Às vezes a pessoa... Às vezes um rapaz foi lá, eu apliquei o produto no sol e deixei 10 minutos. Quando eu fui tirar, ficou todo desbranquiçado. Eu falei, cara, não pode, cara, isso é um ácido, manchou o vidro todo. Polimento resolveu. Em relação à trinca, cara, tiver uma trinca, eu não pego para fazer. Eu não pego para fazer. Já há pouco tempo atrás, eu fiz uma cara. Tinha 2 pontinhos de trinca. Falei pro cliente, olha, aqui que a gente pode fazer? Eu vou chamar um profissional para fazer esse reparo. Eu não faço reparo. O profissional foi até minha loja e fez o reparo. Ele me autorizou, Fernando, pode fazer o polimento no vidro que eu garanto. Se quebrar, eu coloco o outro. Mas eu quero que você faça o melhor possível para eu não precisar tirar a originalidade desse para-brisa. Aquele reparo com a broquinha? Sim, é uma resina que aplica, né? Cara, tem casos que... Mas era trincado ou era pique? Era pique. E eram piques bem profundos. Então, essa é a minha dúvida. O pique profundo é uma coisa. Agora, quando o pique profundo já começou a abrir aquele trincadinho, o cara consegue fazer na resina. Sim. Mesmo esse que já começou a abrir. Mas esse que já começou a abrir, ele preencheu na resina. Depois, quando começar a lixar, nesse processo de aquecimento... Não, aí você já não pode mais fazer o lixamento. Não pode, né? Não, você está correndo risco muito grande. Está correndo um risco muito grande, porque vai gerar muito aquecimento. A lixa é muito abrasiva. A lixa é muito abrasiva. Para você fazer um lixamento, é uma velocidade muito alta. São 3.000 RPMs. Então, é uma velocidade muito alta, gera muita pressão no vidro. Então, ali, cara, vai dar problema. Aí, esse caso da Caravan, o cliente autorizou. Eu falei, olha, eu não vou fazer o lixamento, eu vou fazer apenas o polimento. E, cara, ficou muito bom. O cliente ficou satisfeito com o serviço. Obviamente que eu tive os cuidados para não aquecer tanto perto desses... Por mais que ele tenha feito o reparo, eu também respeitei e não fiz tanta pressão ali perto desse reparo, até porque eram extremidades que não ficavam na visão do para-brisa, né? Então ficou um serviço de excelência, o cliente ficou super satisfeito, a gente conseguiu manter a originalidade do para-brisa e assim foi feito. Isso é importante. É porque o polimento de vidro, eu falei, gera muita dúvida, né? Quando eu fiz um curso, não foi o curso de polimento de vidro que fui fazer, né? Foi na época, muito tempo atrás, sobre martelinho de ouro. Já se falava muito sobre isso, polimento de vidro, recuperação de vidro. Na época, eu tô falando, na época, 2013 para 14. Já se falava muito isso, recuperação de vidro e tal. Só que na época era vendido algo assim, como se algo assim que fosse ter muito serviço. E não é o que a gente vê, né? Pelo menos não aqui na nossa região, né? Sim. Ter tanta demanda assim, né? De polimento de vidro. Não sei se é por falta de conhecimento do cliente, por medo. Então, eu tenho um amigo, uma vez eu peguei uma carona com ele tem um Corolla. Eu falei, meu irmão, como você está conseguindo dirigir assim, cara? Porque quando o vidro arranha, a luminosidade bate, abre espalha, abre aquele feixe de luz. Ele falou assim, achei que isso era normal, que todo carro que eu tive tinha isso. Eu falei, não, cara, isso não é normal não, seu vidro está bem arranhado, isso aí é reversível através do polimento. Ele marcou comigo, fez, cara, o carro dele ficou maravilhoso. Ele falou, Fernando, não sabia que poderia chegar no resultado desse. Ele achava que aquele facho de luz era normal. E é engraçado que é algo que tem tanta informação, né, cara? Sim. Assim, tem muita informação, mas parece que, ao mesmo tempo, essa informação não chega, né? Parece que não cai na pessoa que precisa. E assim, raramente você vai ver uma pessoa que não precisa de um polimento de para-brisa. Exatamente. Você compra com carro zero. Qualquer carro semi-novo que você compra hoje tem um detalhezinho. Lógico, talvez é um detalhezinho que não vale a pena polir o vidro inteiro. Às vezes Sim. Mas, cara, se pegar um carro, qualquer carrinho aí com 5 anos de uso aí em diante, com certeza vai precisar de um polimento. Eu fiz o curso, conversei com alguns amigos, peguei algumas técnicas. O primeiro carro que eu fiz polimento de para-brisa foi no meu carro. Eu tinha um Honda Fit 2004.
Cara, eu fiz pela primeira vez, não ficou 100%, mas melhorou demais. Cara, à noite, eu não tinha nada pra fazer, não era pra sair de casa. Eu falei, vou sair de casa só pra poder ver como que ficou. Cara, eu fiquei encantado, eu fiquei fascinado. Porque quando o vidro tá muito arranhado, uma luz de um poste já te atrapalha você dirigir. Quando vem um carro contra você, que abre que ele faz luz, nossa, cara, eu fiquei encantado com aquilo, cara. Eu fiquei fascinado. Prazeroso você dirigir um carro com para-brisa polido. E após o polimento eu faço a cristalização. Para quê? Para a água bater ali e não ficar se acumulando, né? Você dá 2 tapas na paleta e já tá, você já limpa o para-brisa. E também falo para todo cliente, fez esse polimento do para-brisa ou até antes de fazer, marcou comigo, já compra a paleta, bota a paleta nova, porque não faz sentido você fazer um serviço que não é um serviço barato, um ticket médio um pouco mais alto, porque demanda tempo, demanda muita responsabilidade. E se você continuar com a paleta antiga, cara, daqui a pouco começa a arranhar tudo de novo. Então eu sempre indico, cara, vai fazer polimento de para-brisa, troca a paleta. Mesma coisa de higienização, vai higienizar o carro, troca o filtro de ar. Não faz sentido você fazer uma higienização sem trocar o filtro de ar. Então são 2 coisas que precisam ser feitas. Poliu o para-brisa, trocou a paleta. Automático, né? Automático. E esses faróis de carro antigo, que é de vidro ainda da lente, é o mesmo processo? Então, processo de lixamento e polimento, exatamente. É o mesmo processo, né? Processo de lixamento e polimento. O problema, vou te dar um exemplo. Essa semana eu fiz um Palio 97. Palio com, parece até mentira, carro com 50 mil rodados. Às vezes você fica meio duvidoso, né? Meio incrédulo. Quando eu peguei o vidro para polir, cara, praticamente não tinha pique de pedra. E o produto que a gente faz o polimento do vidro, ele é branco, então ele se aloja nos piques de pedra, né? E aquilo ali, até então, no momento, não tem nada para poder resolver. Você bate um jato de água, você basta depois um xadrez para poder dar uma disfarçada, mas fica, cara. E o vidro, cara, praticamente não tinha pique de pedra, o vidro ficou muito bom. E tem carros, cara, que tem muito pico de pedra. Então, por fora, fica aquelas marquinhas, mas por dentro você praticamente não percebe. Então, sempre que eu faço polimento de para-brisa, eu sempre deixo claro para o cliente, olha, se o seu vidro tiver muito pico de pedra, vão ficar algumas marquinhas, porém, sua dirigibilidade, sua visão dentro do carro não te atrapalha. E com o tempo lavando, aquilo vai sumindo. Entendi. E em relação, assim, vidro traseiro também, mesma situação. Vidro traseiro também. Vidro traseiro, geralmente, cara, não tem tanto problema, não arranha tanto, né? Não arranha tanto. O traseiro é um pouco mais confortável de você fazer né? O lixamento. Você fica, digamos que você fica mais posicionalmente melhor, né, cara? Você domina mais ali, né? Entendi. E o lixamento, cara, é para casos extremos, né? Para casos bem extremos. Vou te dar um exemplo, lateral, né? Onde a persiana ali tá com sujeira, o vidro sobe e desce, cara, você passa a mão ali, chega tá agarrando o seu dedo ali, cara, é só lixamento. E esses vidrinhos que são muito fininhos, cara? Porque geralmente tem uns carros que tem uns vidros laterais bem fininhos, né? Mas geralmente lateral não tem problema de aquecimento. Raramente você vai conseguir quebrar um vidro lateral. Agora o para-brisa já é mais complicado, porque já é um vidro mais baulado, um vidro maior, né? Enfim, laterais lateral é mais fácil, eu achei que o lateral fosse mais difícil. Não, o bom do lateral, cara, é você conseguir remover, né, e fazer ele fora do carro. Até para você poder fazer um lixamento, para você poder chegar nas pontinhas, nas extremidades, né? É mais prudente você remover, né? Entendi. Lateral de boa tirar. Lateral de boa tirar. Vamos ver como é que tá aqui? E dar uma pausa. Fala um pouquinho sobre farol também. Agora esse lance aí... Oi? Agora esse lance aí de trabalhar, cara, com criança em casa, pô, mano, eu paro 5 horas, fecho a loja. Às vezes eu busco meu filho e volto pra loja e fico no máximo até 6h30, no máximo, estourando. Mas eu tento evitar o máximo possível, cara. Desfrutar o máximo do meu filho, cara. Eu tento desfrutar o máximo possível. Bom, galera, vamos na reta final aqui. Fernando, reta final do nosso bate-papo. E, Fernando, então, vamos lá. A gente falou um pouco sobre vidro, falou um pouco sobre farol, falou um pouco da sua história. E fazendo um apanhado geral, assim, cara, né? Pra, assim, o que você poderia dar de consideração sobre o que você pensa da estética automotiva, sobre o que você pensa do atual momento, o que você pensa, assim, para quem está entrando agora,
E quais são os seus pensamentos para o futuro, né? O que você pretende para o seu futuro nessa área, nesse ramo, né? Se você pretende aumentar, expandir, você pretende aumentar o seu foco, né? Digamos, o seu individualismo em alguma etapa, em alguma área, se manter se especializando em uma área específica, ou você pretende abranger, crescer? O que você pensa para você e o que você pensa do ramo? O ramo em si, cara, hoje tá... Em cada esquina tem uma estética automotiva, né? Hoje parece que, infelizmente, ficou um pouco banalizado. A pessoa coloca uma iluminação, compra um pincelzinho e já se chama de estética automotiva, né? Eu acho que para você se chamar de estética automotiva tem todo um processo, cara. Tem toda uma didática por trás disso. Porque é que eu falo, né? Você também fala, a gente não lava carro, a gente cuida do carro do cliente, né? A gente quer manter o bem do cliente sempre em alto nível. Então demanda tempo, né? Demanda uma preocupação com cada detalhe. Hoje tá fugindo um pouco disso, né? Passando muitos detalhes despercebidos. Não é nem por maldade, é por falta de conhecimento, cara. E hoje, cara, é bom você fazer curso. É bom você ter a mente aberta para poder conversar com profissionais, para você poder trocar ideias, né? Eu sou muito aberto a isso, né, cara? Então eu troco ideia com muitos profissionais, sempre buscando melhorar aquilo que eu estou fazendo. Então, a minha visão é essa, cara. Você quer abrir uma estética? Pô, faz um curso, procura um profissional de qualidade. Amanhã mesmo, amanhã eu vou estar dando curso de polimento de farol, né? A revitalização, né? São 2 processos, revitalização e restauração. Então, pessoas que já trabalham com isso, já trabalham com polimento de farol e querem melhorar não só a qualidade, mas para poder fazer o processo que a qualidade aumente. Então, essa parte de conhecimento, cara, de técnicas. E hoje a nossa área está se expandindo cada dia mais. As marcas estão cada vez mais fazendo produtos de qualidade. Então a gente precisa acompanhar esse mercado, né? A gente não pode se fechar na nossa casinha, eu uso isso aqui, vou usar isso aqui para sempre. Se tem isso aqui que vai ser melhor. Então a gente precisa cada vez mais procurar, né? Até a galera que está mais tempo, né, cara? Então a gente precisa cada dia mais se aprofundar, cara, dentro da área, pesquisar. Hoje tem muita coisa aí que está revolucionando o mercado. A gente tem que estar junto com essa galera que está buscando essa melhora. Em relação ao meu trabalho, eu agora no momento não, mas eu pretendo um espaço maior, colocar uma pessoa trabalhando comigo, né? Eu tive uma pessoa trabalhando comigo durante um ano, ela saiu, abriu a loja dela, enfim, né? Quando você tem um funcionário que é parceiro, cara, tudo fica mais fácil. Tudo fica muito mais fácil porque você consegue delegar, você consegue pegar mais carros, atender mais clientes, né? Como você falou no início, às vezes clientes antigos ficam para trás, porque a gente está dando tanta ênfase nos clientes atuais que fica um cliente para trás e você não consegue atender. Até para poder ter esse resgate, até você que é meu cliente aí, que tem pessoas na fila de espera para fazer uma simples lavagem, né? Só que a gente está fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, tanto serviço grande que demanda mais tempo, que alguns clientes ficam esperando até um pouco mais, né? Então tem cliente que acha ruim, né? Sim. Tem cliente que acha ruim esperar, mas assim, até difícil, mas também tem cliente também que às vezes, assim, tem cliente que entende, né? Mas tem cliente que quer ser atendido no dia, naquela hora. Tem cliente que entende que você sabe que você não vai atender porque você cresceu, né? Você expandiu, cara. Você cresceu, você evoluiu, ganhou outros clientes, né? Tipo assim, o seu negócio prosperou. Sim. Então, tem cliente que entende isso, que isso não é por mazela ou por desleixo seu, né? Mas faz parte do seu crescimento, né? Faz parte. Você cresceu, então você já não consegue mais atender ele assim tão de prontidão. Exatamente. Né? Eu trabalho sempre com agenda, né? Acontece isso muito. De chegar uma pessoa, Fernando, tem como você fazer o serviço no meu carro amanhã cedo? Cara, não tem como, eu trabalho com agenda. Ah, mas dá um jeitinho, cara. Se eu der um jeitinho no seu carro, o cara que marcou para amanhã, eu vou atrasar o serviço dele. Então eu respeito muito essa parte de agendamento, cara. Eu respeito muito essa parte. E nisso, cara, que vem a vontade de ter um ajudante, né? Um colaborador. Porque muitas das vezes chega uma pessoa na porta da loja querendo fazer um serviço, digamos que rápido. Como eu estou sozinho, eu não posso parar o que eu estou fazendo para poder atender.
Agora, quando eu tenho um colaborador, eu já vou conseguir, né, atrair esse cliente, né, até um novo cliente. Isso acontecia muito lá na loja, quando eu estava com um rapaz lá, com o Igor. Um abraço para Igor, um excelente profissional. Muitas das vezes a gente estava fazendo um serviço em um carro, chegava um cliente para fazer um serviço, um polimento mesmo de farol. Então teoricamente é um serviço que dá uma rentabilidade rápida, exatamente, né? Com 1h20, 1h30, eu consigo fazer um par de farol. Enquanto isso, o carro que a gente estava fazendo, o meu funcionário ele continua fazendo, não está parando, então eu não vou atrasar o serviço que eu estava fazendo e vou conseguir fazer o serviço desse rapaz que quis fazer o farol. Porque hoje eu vejo muito que o cliente ele é muito, digamos que afobado. Ele quer fazer naquela hora ali. Se você não tem vaga para fazer naquela hora, ele vai querer procurar um outro profissional. Então você acaba automaticamente meio que às vezes o cara tá andando com o farol 1 ano amarelado, né? Exatamente. Mas quando ele vai atrás de você, às vezes ele quer resolver naquele dia, né? Acontece muito isso com... Ele não quer esperar uma semana, né? Vai vir semana que vem, ele não quer, né? Acontece isso muito com higienização. A pessoa também faz higienização residencial, né? Vou à casa do cliente, faço higienização de sofá, cadeira, colchão, enfim. Toda essa parte de tecido. Aí a pessoa manda uma foto do sofá. O sofá está bem sujo, bem contaminado. Você tem vaga para andar para daqui 7 dias. Poxa, você não consegue fazer amanhã? Aí eu penso, não falo. Pô, mas como você sujou de um dia para o outro. Mas né? o sofá já vem aí de 1 ano já de sujeira. Por que não esperar uma semana, né? Até porque quem me indicou, né, é amiga dessa pessoa, a pessoa confia no meu trabalho. Então as pessoas são muito imediatistas, né? E quando você tem um funcionário, quando você tem uma empresa com pessoas trabalhando para você, com você, facilita, né? Você consegue esse imediatismo, né? Eu estava até conversando com um rapaz que corta meu cabelo, né? Ontem eu fui cortar cabelo cedo. A gente conversando sobre empreendimento, ele falou, Fernando, tudo que você quer, isso é muito interessante, tudo que você quer está à sua volta, mas só vai acontecer no tempo certo. Você precisa estar preparado para aquilo ali acontecer na sua vida. Quando você coloca no seu coração, cara, que você vai querer alguma coisa, é porque Deus já deu o sinal dele. Então, uma hora vai acontecer. Cabe a gente também correr atrás, né? Nada cai do céu. Igual eu quando eu trabalhava em casa, chegou um momento que eu precisava de alugar um espaço maior. E às vezes eu ficava um pouco entristecido porque, cara, eu vou ter que alugar uma loja fora do meu bairro, fora da casinha, fora do meu eixo ali, que eu tenho um bairro muito bem estruturado. Eu falava assim, caraca, vou ter que alugar lá para o centro da cidade, vou ter que fazer esse translado todo dia, né? Não que seja algo ruim, mas como eu trabalhava em casa, então era muito cômodo. Uhum. E tudo ali no meu bairro, inclusive meu filho estuda ali no bairro. E eu sempre pedi para Deus, poxa Deus, se for para alugar uma loja, que seja aqui pelo bairro. E um dia eu fui no Lava Jato do meu colega lá, que ele pediu para fazer um orçamento, ele não faz polimento, eu faço. Aí eu comentando com ele, ele falou, cara, lá na frente vai alugar uma loja. Eu falei, me passa o telefone do rapaz. E era a primeira locação. Peguei o telefone do rapaz, vou te mostrar a loja. Preciso que você me mostre hoje. E a loja era muito ampla. Eu falei, cara, não tem como você dividir não, cara, porque eu não preciso dessa loja inteira. Era um sonho, aquela loja imensa, porém não era minha realidade financeira, cara. Não era minha realidade. Eu estava saindo da minha casa para assumir um aluguel de uma loja imensa. Ele falou, Fernando, seu problema é isso? Vou colocar um muro aqui e vou fazer 2 lojas. E assim foi feito. Demorou mais ou menos umas 2, 3 semanas. Ele fechou, fiquei com esse espaço e fui para esse espaço. Então, cara, é tudo no tempo certo, né? Eu tenho muita essa convicção que é tudo no tempo de Deus. Não adianta você querer dar um passo maior que a perna. Tem que ser tudo muito, muito bem pensado, muito bem. Tem que ter uma estratégia, né? Porque, cara, como você falou no início, a gente depende, cara, da nossa mão de obra. Então, se a gente não tiver uma estrutura por trás disso, cara, a gente pode começar e com o tempo quebrar, né? Como muitas pessoas quebram. O que eu vejo muito aí, cara, é assim, muitas pessoas vivendo um vislumbre, né, sobre estética automotiva, porque é uma coisa que ficou muito hypada, uma coisa que ganhou uma visibilidade enorme, né? Enfim, então, assim, hoje em dia a procura por um trabalho desse, por exemplo, aumentou muito, né? Então, às vezes, mesmo quem procura sem entender o real sentido do propósito do serviço, quer fazer. Sim. Porque
meio que se tornou bonito, né? Você falar, né? Que levou seu carro na estética e tal, né? Então, tem esse lado, né, negativo. O lado positivo que, né, se tornou mais conhecido, mas o lado negativo que com esse conhecimento pulverizado também vem muita coisa que acaba sujando o mercado, né? Então, uma coisa que eu vejo muito é isso. As pessoas, às vezes, tentando viver um glamour, tentando mostrar algo para o cliente, sabe? Que, às vezes, assim, não é a realidade dela. Tipo assim, é você mostrar o que tem sem você ser algo para aquilo, entendeu? Sim. Né? Às vezes o cliente se encanta com muita coisa, né? Eu já tive cliente que se encantava com tantas coisas visuais, só que a essência mesmo do trabalho era deixada em último plano, Sim. né? Mas esse encanto glamuroso da estética, que hoje, a estética hoje, assim, até às vezes quem não tá no ramo, às vezes compra alguma coisa, né? Nem que Sim. seja para usar na sua casa, porque é algo muito bonito, algo muito atrativo, né? É um produto bonito, é um produto, cada produto mais cheiroso que o outro, é um borrifador bonito, é uma máquina bonita. A iluminação que antigamente era algo exclusivo da estética, hoje você vê em academia, você vê em Sim, barbearia, exatamente. né? Você vê na garagem do cara não, botei na garagem da minha casa, né? Porque tem isso, né? Assim, ainda tem muito cliente que vai muito pelo visual, Sim. né? Ele, assim, como você falou, quando a gente, eu falei, para os clientes mais antigos, ele te conhece por aquilo que você é, não por aquilo que você tem. Sim. Ele conhece o seu trabalho, a sua mão de obra, a sua dedicação. Para essa clientela mais nova que está entrando agora nesse mercado, já é uma galera muito visual. Exatamente. Vai muito pelo que vê na internet, vai muito pelo que vê, né? Ele quer saber a máquina que você vai polir o carro dele, ele quer saber o produto que você vai usar. Tipo assim, como se isso fosse, fosse a cereja do bolo para significar que o serviço vai ser bem feito ou não, né? Então, você conseguir associar o que você tem de experiência, mas ao mesmo tempo com esse cliente que às vezes está se lixando porque você tem de experiência, ele quer saber o que você tem de visual para mostrar para ele. Sim. Então, por isso que eu vejo muito cliente às vezes se entristecendo por causa disso, que às vezes acaba não tendo um serviço adequado, Se frustra, né? se frustra. E por outro lado, quem entra, às vezes entra tão rápido da mesma maneira como sai. Exatamente. Né? Porque entra no meio desse glamour, né? Esquece, como você falou, né? Esquece um pouco desse galgar, de ir com calma, de Sim. construir na base, né? De ter naquela essência e já quer daquela partir, não, vou abrir com tudo do bom, do melhor, sem ter nenhuma base, sem ter nenhum tipo de instrução, assim, acha que um curso, um diploma é aquilo que resolve, né? Eu falo para alguns clientes, cara, eu tô desde 16 anos de idade dentro de oficina, até hoje, cara, eu quebro cabeça, tem hora que eu tô pintando o carro aqui, dá vontade de fechar e ir embora. Isso, eu fico imaginando essa galera que tá entrando agora, então, achando que tudo é só equipamento, achando que tudo é só, né, uma boa tinta, uma boa marca. Na verdade, só te cortando, o Instagram não mostra a nossa realidade. Não mostra, isso tá Por doido. quê? Hoje mostra o que você falou, muito glamour, cara. Mas por trás do glamour tem muitas dificuldades, cara. Tem muitas dificuldades, porque o que a gente faz não é receita de bolo, cara. Não é linha de produção. Cada carro tem um setup diferente, cada carro tem uma dificuldade, igual polimento. Você vai pegar um carro para fazer um polimento, uma lateral foi repintada, outra também. Só que elas não foram repintadas pela mesma pessoa e foram em tempos diferentes. Então o setup que você usou aqui é diferente do setup de lá. Então, cara, se você não tiver conhecimento, maquinário, expertise, cara, você não sai do lugar, cara. E a gente que tem experiência, cara, tem horas que a gente passa uns perrengues para poder resolver, cara. Passa uns perrengues, cara. Esse verniz aí o pessoal apelidou de Gel Coat, né? Uhum. Da Toyota. Cara, quando eu peguei aquele carro pela primeira vez, eu sofri para acertar setup. Hoje eu consigo, semana passada mesmo eu fiz um. Então, preto, né? Uma das cores que mais mostra, né? Porque o preto, ele não aceita desaforo, cara.
o carro preto ele fica bom, ele fica ruim. Então, cara, se você não tiver uma técnica para poder resolver aquilo ali, cara, você não sai do lugar. Aí você entrega um serviço ruim, como você falou, o cliente fica frustrado. Porque ele vê tanta coisa na internet, ele acha que você vai resolver o problema dele, se você não tiver capacidade, cara, você vai frustrar o cliente. Eu não sei se já aconteceu com você lá. Já aconteceu com você lá de cliente chegar e falar assim, Fernando, eu tô com esse carro, tô com esse problema, essa situação. Você vai usar isso? Você vai usar aquilo? Pô, ou então quando o cliente te manda o vídeo, né? Pô, olha que esse vídeo aqui, pô, você vai usar isso aqui no meu carro, que eu vi o cara usando? Você vai fazer isso aqui? E às vezes, assim, isso quando o cliente não quer ditar o ritmo da sua estética, né? Do seu trabalho, né? Porque ele viu o profissional, influência e tal, falando, não, ó, você usa isso aqui, você vai usar isso aqui, é assim que você vai fazer? Acontece e muito, acontece demais. Você vai polir meu carro, você vai usar esse produto aqui, você vai verificar com esse produto aqui, é aquele cantinho ali, tem que limpar, hein? Cara, parece que a pessoa já sabe todo o processo e, tipo, hoje algumas marcas, né, não vou ficar citando o nome, meio que deixou as pessoas bitoladas. Parece que só aquela marca ali que é a boa. E, cara, hoje, você falar sobre, um exemplo, polimento, compostos polidores. Cara, a gente tem uma gama muito boa de compostos polidores aí, que dá para trabalhar muito bem, né? Preços, digamos que um pouco mais caros, porém dá um resultado bem melhor. Só que esse lance das redes sociais, ficar jogando uma marca o tempo todo, então o cliente acha que aquela marca ali é melhor, e ela não é melhor, cara. Ela é uma marca ruim, não é ruim. Eu acho perigoso, por quê? Porque no mundo do empreendedorismo, dizem que o mais conhecido sai na frente do melhor. Né? O mais conhecido vende mais do que o melhor. Isso é uma verdade, mas ao mesmo tempo é uma verdade perigosa, porque essa história de que o mais conhecido sai na frente, cara, assim, qualquer coisa se vende. Vou te dar um exemplo. Quem mais vende hambúrguer? Pois é, exatamente. Eu vou falar nome, né, para não ficar dando... É o melhor? Não é o melhor. Não é, cara. Mas é o que vende. Mas ele tá bem localizado, a loja é linda, os funcionários são entendeu? Então isso então nessa vertente o cliente acaba às vezes consumindo, talvez ele deixe de consumir algo melhor, ele deixe de desfrutar de algo melhor. Como a gente falou, a gente está numa geração que cada vez mais é visual. Aí você precisa fazer o quê? Desconstruir essa visão do cliente, mostrar que tem produtos superiores, que o marketing daquele serviço é muito bom, o marketing, porém, existem produtos melhores que a gente trabalha com produtos melhores. Exatamente. Não que essa marca seja ruim, ou marca B, marca seja ruim. Porém, a gente que trabalha no ramo, a gente tem um conhecimento muito mais amplo do que o cara que vai vir, até o próprio robista. Então, a gente vai passar para ele um produto com a qualidade bem melhor, que vai ter um resultado bem melhor do que aquele produto que ele está sugerindo para a gente. Isso aí. Ele olha, o cliente chega na loja, ele olha a sua prateleira. E você tem aquela marca ali, né? Hoje em dia, os clientes estão bem entendidos, cara, sobre produtos, sobre maquinários. Eles estão bem entendidos sobre processos, né? Então, isso é até bom pra gente, cara, até bom pra gente. Não, é bom, pra gente poder mostrar realmente resultado. Porque, vou te falar, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, um capô com marca de boina ou marca circular de lavagem, para a pessoa aquilo era normal. Hoje em dia não. Hoje em dia, o cliente final, o dono do carro, sabe que aquilo ali dá para ser consertado, reversível, né, através do polimento. Então, aquilo ali acaba incomodando o cliente vê um problema e vem atrás da gente para a gente poder resolver. Então, essa parte também das redes sociais ajudou também a gente. Porque o cliente hoje, ele entende que a chuva ácida dá para remover, que a mancha do banco dá para resolver, que o arranhão no para-brisa dá para resolver, que um tempo atrás, sem rede social, igual hoje tem Instagram, ele achava que aquilo ali era natural e não tinha como resolver. Então, a rede social, por um lado, ela atrapalha, mas usando da forma certa, ela vai te ajudar muito, cara, trazer mais clientes, novos clientes. Exatamente. Bom, galera, a hora tá avançada, né? Se deixar, se a gente entrar nessa polêmica aí de produto, de marca, a gente vai ficar aqui até amanhã. E a gente sabe que é o que dá mais engajamento, né? Justamente essa polêmica, né? Mas não é o intuito aqui, né? O intuito aqui é deixar um espaço para o Fernando falar um pouco da sua história aí, né? Como a gente estava falando, né? Talvez você do outro lado do cliente,
pouco você sabe sobre a trajetória, sobre às vezes, né, o que a gente passa para poder te oferecer, né, o produto final, né, aquele produto embalado, bonito, seu carro no brilho, mas muitos preços foram pagos, né, para até chegar lá. Então, Fernando, deixa aí você falar as considerações finais aí para a rapaziada e, enfim, deixar um abraço aí, fica à vontade. Agradeço muito, Michael, né, pelo convite, né, por esse bate-papo bem sadio, né, falar um pouco sobre a nossa área, que a gente muitas das vezes só mostra processos, né, e aqui a gente está falando um pouco, né, sobre essa parte de empreender, né, que é bem gostosa, mas ao mesmo tempo é desgastante, né, mexe com o nosso emocional, mas no final tudo dá certo. Agradeço a você que acompanhou a gente aí, um abraço, segue a gente lá nas redes sociais, e é isso aí, meus amigos. Meu bordão, né, meus amigos, uma boa noite para todos. Em breve, se quiser chamar, a gente conversa mais, né? Tem mais polêmicas, né? Mas foi muito gratificante vir aqui até seu espaço, né? Eu que agradeço. Obrigado por ter. Eu quando venho aqui, eu venho sempre na correria. Hoje a gente conseguiu ter um bate-papo um pouco mais prolongado. Bacana. Lembrando, galera, que a rede social do Fernando vai estar passando aí sempre no vídeo aí, tá? Em algum lugar aí, tá? Para você estar acompanhando o Instagram e poder também estar acompanhando os nossos cortes lá nas páginas. Beleza? Então, isso por enquanto foi o bate-papo de hoje e a gente se vê na próxima. Forte abraço.